Santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. A santidade não é uma opção para o cristão, é a sua identidade. É o selo da eleição e o caminho da comunhão com Deus. Em tempos de superficialidade religiosa, onde muitos confessam a fé, mas negam sua eficácia, é necessário relembrar que Deus é santo, 3 vezes santo, Isaías capítulo 6, verso 3. E requer que seu povo seja igualmente santo. Sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro capítulo 1, verso 16. A natureza da santidade. A santidade não é mera moralidade ou decoro externo, é uma separação do mundo e uma consagração total a Deus. Não é algo que o homem conquista por suas próprias forças, mas uma obra do Espírito Santo operada nos eleitos, como consequência da regeneração. João Calvino afirma que a santidade é a meta de nossa eleição. Deus nos escolheu para que fôssemos santos. Ele insiste que a fé verdadeira jamais está sozinha, mas é sempre acompanhada de obediência. A justificação pela fé não anula a santidade, antes a fundamenta. Santidade e a soberania de Deus. A santidade é o reflexo da soberania de Deus na vida do regenerado. Deus é quem decreta, Deus é quem chama, e Deus é quem santifica. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24. Jonathan Edwards escreveu: a verdadeira santidade consiste, em grande parte, no amor às perfeições morais de Deus. A santidade não é apenas uma conformidade com um padrão externo, mas uma afeição da alma por aquilo que é divino. Dessa forma, não se pode separar santidade de doutrina. A santidade bíblica nasce do conhecimento verdadeiro de Deus. O povo de Deus perece não por falta de fervor, mas por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Um cristianismo sem doutrina é um moralismo estéril. Uma doutrina sem santidade é um farisaísmo condenável. Santidade e a união com Cristo. Todo crente verdadeiro está unido a Cristo pela fé, e aquele que está em Cristo tem sua vida transformada. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 11. O apóstolo continua: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 14. Essa graça não é licença para pecar, mas poder para vencer o pecado. O verdadeiro evangelho não apenas nos perdoa, mas nos purifica. John Owen declarou: aquele que não procura vencer o pecado está sob o seu domínio. Matar o pecado é o dever diário de todo cristão. Santidade em meio ao sofrimento. A santidade é forjada no fogo da provação. O Deus soberano utiliza aflições para nos purificar. Como o ouro é refinado no fogo, assim também os santos são lapidados pelas tribulações. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. E esse bem não é conforto terreno, mas conformidade com Cristo. Verso 29. Rutherford, o puritano escocês, escreveu em uma carta de prisão: o Senhor me conduz por vales sombrios para arrancar de mim o amor por este mundo e fincar meus olhos na glória eterna. Portanto, as aflições não são sinais da ausência de Deus, mas instrumentos de sua graça santificadora. O chamado irrevogável à santidade. Todo aquele que foi salvo pela graça foi chamado para viver em santidade. Não há salvação sem santidade. A justificação e a santificação são distintas, mas inseparáveis. A fé verdadeira sempre produzirá frutos.
Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 7, verso 19. Martinho Lutero disse: a fé que justifica é uma fé viva, que não pode deixar de produzir boas obras, como o fogo não pode deixar de queimar. O apóstolo Pedro nos exorta: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede santos em toda a vossa maneira de viver. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 15. A santidade deve alcançar não apenas os momentos devocionais, mas toda a existência. Pensamento, fala, desejos, ações, relacionamentos. Santidade e o Espírito Santo. A santidade não é resultado da autodisciplina, mas da operação do Espírito. Por isso ele é chamado Espírito Santo, porque sua obra principal é santificar. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. E mais, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, verso 13. É dever do cristão cooperar com a graça, pela oração, pela palavra e pela vigilância. John Flavel disse: o Espírito de Deus não abençoa a preguiça. O crente deve vigiar, orar e lutar, embora saiba que é Deus quem opera. Santidade e o testemunho. Num mundo entenebrecido, a santidade é o testemunho mais eloquente da verdade do Evangelho. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5, verso 16. O cristão é chamado a ser sal e luz, sal para preservar a verdade e luz para denunciar as trevas. A igreja, quando perde sua santidade, perde sua autoridade. A decadência moral de muitos púlpitos revela o abandono da doutrina e a ausência do temor de Deus. A glorificação, a santidade plena. A santificação é o processo, a glorificação é o fim. Um dia veremos a Deus face a face e seremos como Ele é. 1 de João capítulo 3, verso 2. A santidade, agora imperfeita, será então plena e sem mácula. Nenhum pecado entrará na cidade celestial, nenhuma lágrima, nenhuma tentação, nenhuma queda. Estaremos para sempre em comunhão com o Santo dos Santos. Edwards escreveu, contemplando a glória futura: os santos no céu serão como vasos cheios do Espírito, transbordando do amor e da beleza de Deus, sem jamais esvaziarem-se. Podemos chegar à conclusão que santo é aquele que foi separado por Deus, para Deus e em Deus. A santidade não é apenas a meta do crente, é a evidência de sua eleição, o fruto de sua regeneração e o reflexo do seu Salvador. Diz o apóstolo: amados, purifiquemo-nos de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Que esta geração retorne ao zelo pela santidade. Não a santidade dos fariseus, feita de tradições humanas, mas a santidade dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, homens que andaram com Deus, e por isso foram separados deste mundo.